A Bíblia é uma coleção de muitos livros contando uma história unificada do início ao fim. Mas todos esses livros foram escritos em vários estilos literários. É como se você estivesse dentro de uma livraria onde cada corredor tem um tipo de literatura. Há livros de história, de poesia ou não ficção. E quando você está num corredor e escolhe um livro, terá algumas expectativas e estará procurando coisas diferentes. Certo, todas essas obras são de literatura, mas comunicam algo de maneiras diferentes. Sim, e a mesma coisa acontece com a Bíblia. Se não prestarmos atenção ao estilo de cada livro, não vamos entender o quão genial eles são. Então, quais são os principais estilos de literatura na Bíblia? Bem, primeiramente, temos a narrativa. É incrível que ela forma 43% da Bíblia. Depois temos a poesia, que forma 33% da Bíblia. Depois vem aquilo que poderíamos chamar de discurso em prosa, que forma os restantes 24%. Quase a metade da Bíblia é narrativa. Sim, e não é por acaso. As histórias são a forma mais universal de comunicação humana. De fato, o nosso cérebro foi feito para receber informações através de histórias. E histórias são muito interessantes. Mas por que será? Bom, as histórias nos ensinam que é possível entender eventos aparentemente aleatórios da nossa vida, pegando esses eventos e organizando-os em sequência. E quando estão juntos, você consegue ver o significado e o propósito de tudo. E o que é que conecta tudo isso? Isso, as boas histórias sempre têm um personagem que quer alguma coisa. E por meio desses personagens, o autor pode explorar grandes perguntas da vida, como quem somos nós? Ou o que é realmente importante na vida? E uma boa história sempre tem algum tipo de conflito. Conflitos e desafios como na nossa vida. E isso nos força a pensar em nossos próprios desafios e questões, como por que há tanto sofrimento e decepção no mundo e o que podemos fazer sobre isso? E as histórias geralmente terminam com algum tipo de solução, dando esperança às nossas próprias histórias. Mas essas são histórias bíblicas. Isso quer dizer que os personagens estão me mostrando como eu devo viver? Não, o objetivo não é esse. A maioria dos personagens bíblicos tem grandes falhas de caráter. Não devemos ser como eles, mas devemos nos identificar com eles, o que nos ajuda a ver a nossa vida e os nossos defeitos com uma nova perspectiva. Sem notarmos, essas histórias nos afetam e mudam a maneira que vemos o mundo, as outras pessoas e nós mesmos. Agora, existem vários tipos de narrativa na Bíblia. Sim, temos a narrativa histórica, mas também temos as parábolas e pequenas narrativas biográficas, como os 4 evangelhos. Vamos ver isso nos próximos vídeos. Legal. Em seguida vem a poesia, que, pra ser sincero, eu não leio muito. Você e a maioria das pessoas. Mas 1 em cada 3 capítulos da Bíblia é composto de poesia. Tá, mas pra que tanta poesia? Bom, os poemas falam principalmente por meio de uma linguagem densa, criativa, conectando imagens que nos ajudam a visualizar o mundo de maneira diferente. Poemas usam muitas metáforas para estimular as nossas emoções e imaginação. E usam uma linguagem bem elegante, mas não seria mais fácil dizer aquilo que eu preciso saber? Pense comigo. Na vida temos a tendência de criar rotinas mentais. Quando pensamos, seguimos esses caminhos já conhecidos, que são muito difíceis de mudar usando lógica ou raciocínio. Uma poesia de qualidade força nossa mente a sair desse caminho conhecido e entrar em um novo território. Esperto. E existem vários tipos de poesia na Bíblia. Existem vários tipos de canções ou salmos. Há a poesia meditativa dos livros de sabedoria e também a poesia impetuosa de resistência dos profetas. Certo, o último grande estilo literário é o discurso em prosa, que constitui 1/4 da Bíblia. Sim, ela inclui discursos, cartas ou ensaios. Aqui o foco é a construção de uma sequência de ideias ou pensamentos que formam um argumento linear e exige uma resposta lógica. Algo do tipo, ei, você já pensou nisso? Você deveria pensar em como isso se liga a essa outra coisa. E se fizer isso, verá que o resultado é este. Portanto, diante dessa conclusão, você deveria parar de fazer aquela primeira coisa para que o resultado seja essa outra coisa. Então você tá usando a lógica para me persuadir. Isso. O discurso nos força a pensar com lógica e coerência, e depois fazer algo a respeito. O discurso bíblico é encontrado nas leis, na literatura de sabedoria e nas cartas escritas pelos apóstolos. Beleza, então cada livro da Bíblia tem um estilo literário? Não, na verdade, a maioria dos livros tem um estilo literário principal, como a narrativa, por exemplo. Mas no meio da narrativa também encontramos poemas, parábolas ou até mesmo as leis. Cada livro bíblico é uma combinação única de estilos literários. E para ler bem esse livro, eu preciso me familiarizar com cada estilo e saber como ele funciona. E assim você sabe aquilo que deve prestar atenção e quais perguntas fazer. Mas antes de examinarmos cada tipo, há mais um elemento unificador da literatura bíblica que é muito importante e interessante. E é isso que vamos explorar a seguir.
como tá aí do outro lado da telinha? Me conta, tudo certo? Eu sou Letícia Casemiro. Eu estou muito feliz em vir aqui dizer que não estamos apenas começando mais um episódio do Vivação, como uma nova temporada. Já deu pra ver que a gente tá de cara nova e olha, eu tô muito animada pra essa nova temporada e pra descobrir o que Deus tem preparado pra gente nesse ano. Pra você que não sabe, o Viva Som é um programa musical produzido aqui pela TV Viva Promessa, onde você encontra algumas músicas que tocaram durante a programação aqui da TV e também de algumas promessas aí espalhadas pelo mundo. E antes da gente conferir tudo que foi preparado pra hoje, eu vou te lembrar de curtir esse vídeo, comentar muito aqui embaixo, seguir a gente em todas as redes sociais e compartilhar o link desse episódio com todo mundo que você conhece. Agora que você já fez isso, produção, roda a vinheta! E para dar início ao episódio de hoje, vamos ouvir a música Caminho no Deserto, interpretada pelos nossos irmãos lá da Promessa em Americana. Essa apresentação foi feita durante a Assembleia Geral da Convenção Paulista. Se você é da Promessa de Americana, estava lá, ou não é, mas estava lá, conta pra gente aqui nos comentários como foi. Então, chega de enrolação e vamos para a primeira música. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, estás aqui, mudando destinos, te adorarei, estás aqui, operando milagres, te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, estás aqui, curando multidões, te adorarei,
enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Dando continuidade, vamos ouvir a música És Mais Forte, gravado pela Promessa Alvorada. Essa gravação foi feita durante a pandemia para uma live de cantata de Páscoa que teve. Como foi durante a pandemia, não teve presencial. Mas se você assistiu a live, também conta aqui pra gente nos comentários, porque eu fiquei curiosa para saber como foi. Então agora vamos ouvir És Mais Forte. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por mim, por minha culpa se entregar, mas com poder ressuscitar. És fiel em meu viver, em meio à paz ou ao sofrer. Teu amor me libertou, viva estás em mim, Senhor.
Agora é a hora que eu faço aquele pedido que, se você tá curtindo o programa até agora, não esquece de compartilhar o link desse episódio com todo mundo que você conhece, aí pro tio, pros seus parentes, no WhatsApp, no Telegram, pra todo mundo que você ajuda a gente. E como nossa última música, vamos voltar alguns anos atrás e relembrar essa banda que marcou a nossa igreja, Geração Metanoia. Vamos ouvir a música própria deles, autoral, Livre em Jesus. A ti dou meu louvor, tu és tudo para mim. Te amo, Senhor. Não mais vivo sem ti, tua paz me alcançou. Te amo, Senhor. O teu sangue na cruz meus pecados apagou. Tua graça é tudo pra mim. A ti dou meu louvor, tu és tudo para mim. Te amo, Senhor. Vivo sem ti, tua paz me alcançou. Te amo, Senhor. O teu sangue na cruz meus pecados apagou. Tua graça é tudo pra mim. Amor que lá na cruz se revelou e fez renascer. Filho querido eu sou, herança eterna me deixou. Por tua bondade
Bom, como eu já disse, vocês também já puderam perceber, a gente tá de cara nova. E nada mais justo para uma nova temporada, também um novo quadro. Então começa agora o Monte Sua Playlist. Aqui nós vamos fazer algumas indicações de música para você que está em casa poder montar aquela playlist top. Ah, Letícia, mas eu não quero o teu trabalho de montar uma playlist. Pode ficar tranquilo, porque aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter um link com uma playlist já pronta, com todas as músicas que a gente vai indicar e também com algumas adicionais. Então, se eu fosse você, eu ia lá conferir. Então chegou a hora da gente montar essa playlist que vai te deixar mais perto de Deus e trazer um climinha de paz pro seu sábado. A primeira música eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento nessas últimas semanas, e se você ouviu, você também, assim como eu, não consegue parar de cantar. É a música A Boa Parte, do Ministério F-Hop. Produção, dá uma palhinha pra gente. A segunda música que vai incrementar a sua playlist se chama Promessas, e ela é da Sara Beatriz junto com Samuel Messias. A gente também vai escutar um trechinho dela agora. E por último, essa toca lá no fundo, eu posso dizer que é uma das minhas favoritas, se chama A Partida e o Norte, do Estevão Queiroga. É pra você que gosta dessa música mais calma, estilo meio folk country assim, então acho que você vai curtir. Pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão que a minha companhia era solidão. O episódio de hoje chegou ao fim, eu queria te agradecer por ter ficado comigo durante todo esse tempo. Tô muito animada para essa nova temporada, eu espero que você também esteja. E vou te lembrar, caso você ainda não seja um amigo da missão, você gosta da programação da TV e quer nos ajudar a manter tudo isso no ar, não perca tempo, acesse o link, doe e seja um amigo da missão. E é isso, gente. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! Casas e riquezas herdam-se dos pais. Mas a esposa prudente vem do Senhor. Provérbios 19:14. Olá, graça e paz, como vocês estão? Eu estou passando por aqui porque eu tenho uma informação muito importante. Você sabia que a TV Viva a Promessa está presente no WhatsApp e no Telegram? Isso aí, você pode acessar agora aqui através do QR Code que está aparecendo na nossa tela e fazer parte dos grupos aí da TV Viva a Promessa no WhatsApp e no Telegram. Você vai poder ter acesso exclusivo a conteúdos e também ser avisado quando os blocos ao vivo aqui da programação da TV começarem, tanto na manhã quanto na noite. É uma oportunidade também muito boa para que você possa interagir aqui com a gente. Então não perca essa oportunidade, faça parte e fique por dentro de tudo o que acontece na TV da sua igreja.
A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez. E eu quero perguntar para você aqui, pode ou não pode? E aí? Como é que a gente lida com aquelas questões que às vezes a Bíblia não é tão clara, ou mesmo com aquelas que são claras, mas que a gente precisa observar algumas outras coisas além daquilo que a Bíblia diz? Hoje nós vamos tratar de um assunto bem delicado e eu preciso da sua atenção. Então pega aí a sua Bíblia, abre ela em 1 Coríntios capítulo 8. Nós vamos tratar desse tema aqui hoje. Sejam bem-vindos então à TV Viva a Promessa, ao programa Evangelho em Foco. Eu sou o pastor Kennedy Matos e nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus. Estamos tratando da carta de Paulo à igreja de Corinto. Essa igreja que era uma bênção, mas também era como qualquer outra igreja, tinha suas dificuldades. E nesta carta aos Coríntios, Paulo aborda essas dificuldades e graças a Deus que Paulo aborda essas dificuldades porque nos ajuda a lidarmos com as dificuldades da nossa igreja, a igreja a qual você pertence e que eu pertenço também. Nossa igreja é problemática, irmão, nós temos problemas, porque nós somos um corpo de pessoas que, apesar de salvos e regenerados em Cristo Jesus, ainda não fomos aperfeiçoados. E é por isso que a palavra de Deus tem orientação para nós. Muito bem, pode ou não pode? E aí? Quero tratar a respeito disso com vocês. Então, eu quero convidar vocês para a leitura do texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 8. Nós vamos ler o texto para a gente poder entender esse texto melhor. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer nos céus ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Muito bem, o que é que está acontecendo aqui? Cidade de Corinto, templos para todo lado, e naquela cultura as pessoas adoravam as divindades, oferecendo sacrifícios de animais e comendo esses mesmos animais que eram sacrificados. Então, o sujeito adorava lá, por exemplo, a deusa Diana. Ele ia lá no templo, levava o seu animal, parte daquela carne era oferecido lá no templo, o sacerdote ficava com aquela carne, outra parte, o ofertante, ele assava. E ali, diante da estátua do Deus, no ambiente do templo, a pessoa então queimava aquela carne, fazia um churrasco e ela comia ali. O que estava acontecendo? Os irmãos, os coríntios, muitos deles ouviram o evangelho, creram em Jesus e estavam seguindo a fé. Porém, eles eram convidados, muitas vezes, pelos seus amigos, familiares não cristãos, a participarem daquelas festividades. E aí surge uma dúvida na igreja. Comer comida sacrificada ao ídolo
é o mesmo que participar do culto ao ídolo? Então a pergunta é: podemos comer da carne de animais que foram sacrificados ao ídolo? Essa é a pergunta que Paulo vai tratar aqui nesse capítulo 8. E ele vai tratar desse assunto do capítulo 8 até o capítulo 10, tá bom? Então Paulo começa respondendo essa questão de uma maneira extremamente sábia. E eu quero acompanhar isso com você. Ele diz no verso 1 do capítulo 8: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, Paulo diz, reconhecemos que todos somos senhores do saber. E eu quero chamar a sua atenção para essa palavra saber, para o verbo saber, que aparece aqui constantemente no texto. E ele é muito importante para nós. Então, Paulo diz, reconhecemos que todos nós, com relação a esse assunto, somos senhores do saber. O que que significa? Paulo está dizendo assim, olha, com relação a esse assunto, todos nós nos consideramos uma autoridade sobre esse assunto. Cada um tem uma verdade, uma opinião. Cada um é uma espécie de especialista nesse assunto. Todos nós somos senhores do saber. Todos nós entendemos isso de alguma maneira. E Paulo separa aqui dois grupos, o grupo dos fortes e o grupo dos fracos. O grupo dos fortes entendiam, eram senhores do saber, eles tinham um entendimento de que comer carne sacrificada ao ídolo não significava nada porque o ídolo nada é. É uma espécie de sabedoria, é um jeito de entender a coisa. Já tinha um outro grupo que achava que participar, que comer de comida sacrificada aos ídolos era pecado, era o mesmo que participar do culto. E essas pessoas faziam isso também usando a sabedoria. Chegavam a essa conclusão a partir de um entendimento. Então Paulo está dizendo o seguinte, com relação a esse assunto, todo mundo aqui tem uma opinião. Todo mundo tem um entendimento a respeito do assunto. Um pensa de um jeito e pensa a partir do saber que tem. Outro pensa de outro jeito e pensa a partir do saber que tem. E aí Paulo vai dizer o seguinte, ele continua dizendo, o problema é que coisas assim na igreja não se resolve com sabedoria, apenas com sabedoria, apenas com entendimento. Por quê? Porque cada um tem o seu. Cada um tem a sua perspectiva. E aí ele vai dizer, olha, o saber, qual é o problema do saber? Qual é o problema de usar apenas a sabedoria? Qual é o problema de usar apenas a lógica, apenas o entendimento, a razão, a racionalidade, o saber para resolver essas coisas? É que o saber ensoberbece. Ensoberbece. Então Paulo está dizendo assim, olha, se você for usar o saber para usar isso, você vai ficar inchado. Você vai se sentir, você vai se achar na razão. Você vai ser cheio de razão. Você vai dizer, não pode porque isso e aquilo e aquilo outro. E o outro vai dizer, pode por causa disso, daquilo e daquilo outro. Então, todo mundo está usando o saber, todo mundo está inchado. A palavra ensoberbecer aqui é a palavra para inchar. Você fica inflado igual um balão. Fica cheio de si, cheio da razão. Tanto para um quanto para outro. Todo mundo que faz esse julgamento faz baseado no ensoberber-se, né? E aí Paulo diz, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo não despreza o saber. Paulo diz que sabedoria sem amor é um problema. É o amor que edifica. Então Paulo está dizendo que é o seguinte, para a gente resolver algumas questões na igreja, não simplesmente basta perguntar pode ou não pode. Existem outras coisas que vão além disso. Existem outros valores que vão além do pode ou não pode. Nós não resolvemos algumas coisas na comunidade, na igreja, simplesmente respondendo pode ou não pode. Não, existem outras circunstâncias, outros valores que vão além. E aí Paulo vai explicar isso, ele vai dizer, olha, se alguém julga saber, ó, a palavra saber de novo, o verbo saber aparecendo de novo. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito,
não aprendeu ainda como convém saber. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se alguém acha que é o dono da verdade, ainda não entendeu nada. Não entendeu nada, porque não é por aí. Não é assim que as coisas se as coisas se estabelecem. Verso 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Entende? Esse balanço, esse equilíbrio. Então, irmãos, assim, como é que a gente lida com a nossa liberdade cristã? Eu sou livre. Sou livre em Jesus, posso fazer o que eu quiser. A Bíblia não proibiu, posso fazer. Se a Bíblia não proibiu, faço. Calma lá, meu irmão. A liberdade cristã não se estabelece apenas em um lado da balança. Do outro lado, precisa ter peso também. Liberdade cristã sem equilíbrio vai levar aquilo que Paulo vai dizer no final desse capítulo, que é fazer o irmão tropeçar, fazer o outro pecar, fazendo pecar o irmão. Liberdade cristã, sem levar em consideração o amor, as outras coisas, é um problema. Por quê? Porque você não é uma ilha. Você não vive sozinho no mundo cristão. O reino de Deus não é feito de uma pessoa só chamada você ou eu. Existe um contexto que a gente precisa considerar. Então o apóstolo Paulo vai dizer, mas, verso 4, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é no mundo e que não há senão um só Deus. Ponto. Paulo está dizendo assim, ó, com relação à comida sacrificada ao ídolo, todos nós sabemos que o ídolo não existe. Não existe aquele Deus chamado Zeus. É um ídolo, é uma pedra, é uma estátua. Não existe o Deus, sei lá, não existe a deusa Diana. Não existe. Nós sabemos, Paulo diz, está claro. Né? Não existe. Eles nada são. Porém, olha isso. Existe apenas um só Deus. Verso 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem nós existimos. Preste atenção. Olha o princípio que o Paulo está estabelecendo aqui. Ele está dizendo aqui o seguinte. Verdade. Os outros deuses são falsos. Eles não existem. Está tudo certo. Mas o nosso Deus existe. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que nós não vivemos a partir dos princípios e conceitos estabelecidos pela ideia dos outros deuses, sejam eles reais ou não. Como não são reais, nós não vivemos a partir deles. Nós vivemos a partir de quem? A partir dos princípios e conceitos estabelecidos pelo nosso Deus, que é real. Esse é o primeiro ponto. Então eu não pergunto se pode ou não pode a partir do conceito, da filosofia, da ideologia de outro. Eu preciso olhar para aquilo que Deus diz. Eu preciso olhar para aquilo que a palavra de Deus, para aquilo que as Escrituras estabelecem. Eu preciso me relacionar com a realidade em que nós vivemos a partir de levar em consideração o fato de que Deus é meu Pai, de que Ele é meu Senhor. É a partir da perspectiva do próprio Deus. E aí ele vai dizer, né? Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, nós vivemos a partir da perspectiva da realidade de Deus, da realidade do Senhor Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Nós precisamos viver a partir dessa perspectiva, dessa realidade. Verso 7, ele diz, entretanto, não há esse conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ela sacrificado. O que Paulo está dizendo? No primeiro momento, Paulo está dizendo assim, olha, aquele irmão que entende que o ídolo nada é, que o ídolo não existe, e ele entende assim, olha, eu posso comer porque o ídolo não é nada.
ele faz isso baseado no fato de que Deus é. Precisa fazer isso baseado no fato de que Deus é. Para ele está tudo certo. Então aqueles irmãos lá em Corinto que olhavam para as carnes sacrificadas aos ídolos e diziam assim, olha, eu vou comer porque não tem problema. Vou dar um exemplo prático. Balinha de Cosme e Damião. Hoje em dia é um pouco mais difícil, mas antigamente era comum, dia de Cosme e Damião, o pessoal jogava balinha e a gente lembra das mães, né? Das mães cristãs dizendo para os meninos, não come, não come. Pode ou não pode? Alguns vão dizer assim, o Cosme e Damião não é nada, não tem problema, tá tudo certo. E ele faz isso baseado na relação que ele tem com Deus. Nesse sentido, Paulo diz, nesse sentido está tudo certo. Realmente o ídolo não é nada. Agora, pensa na outra perspectiva. Paulo está dizendo agora, olha, agora você precisa levar em consideração que existe um outro lado, existe um outro irmão. Para você está tudo bem? Você tem essa tranquilidade? Você diz, eu fui liberto em Cristo Jesus, eu sirvo a Jesus como meu Senhor, não a Cosme e Damião. Paulo vai dizer, então calma lá. Você precisa levar em consideração o irmão que veio lá daquela religião que pratica isso, e que ele ia, e ele participava da cerimônia, que aquelas balas eram oferecidas lá numa espécie de culto, era oferecido lá a divindades, e na cabeça daquele irmão nunca vai sair o fato de que usar aquelas balas é também participar daquele culto, porque aquela bala foi oferecida e aquele irmão não consegue entender, isso não consegue sair da cabeça dele. Você pegou a bala, você está participando do culto. Paulo está dizendo, você precisa levar em consideração esse irmão. Não apenas uma perspectiva do seu ponto de vista nesse sentido, porque você não vive sozinho no reino de Deus. E aí ele vai dizer, né? Entretanto, não há esse entendimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida... Um ponto aqui. Porque Paulo aqui está mostrando um outro detalhe, um outro ponto. Pense naquele que é mais fraco, no sentido de... Ele chega e fala assim, aquele irmão que é mais experiente do que eu, ele está participando ali daquelas balas. Então, isso significa que na igreja evangélica, no cristianismo, é igual nas outras religiões. Eu posso tanto adorar a Jesus, quanto posso adorar Cosme e Damião. Eu posso tanto participar da mesa do Senhor, como posso participar da mesa dos ídolos. E aí ele começa a ter um entendimento que o cristianismo é uma religião sincrética. O que é que você fez com a sua liberdade, exercendo a sua liberdade cristã? Você conduziu o irmão ao pecado. Porque ele vai entender que a idolatria não é um problema. Está entendendo as dificuldades quando a gente parte apenas de um ponto de vista, apenas do nosso próprio saber, apenas da nossa própria estrutura, e não leva em consideração o contexto, seja do irmão que age de uma maneira, aquele que é fraco no sentido de que ele vai entender que é tudo uma coisa só, ou aquele que vai ter uma postura um pouco diferente, mais dura, né? Mais fundamentalista. Olha o problema que isso traz. Então, Paulo está dizendo que a gente precisa ter um equilíbrio nesse negócio. E aí ele vai dizer no verso 9, vede, porém, que essa liberdade... no verso 8 ele vai dizer, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. O que Paulo está ensinando aqui? Está ensinando aqui que existem outros valores. Ele vai tratar desse assunto mais para baixo, quando ele vai dizer assim, olha, se eu não comer isso, eu perco a salvação? Não, não perco. Se eu comer, eu sou salvo? Não, não sou salvo por isso. Então significa que eu posso abrir mão disso. Mesmo estando fundamentado no meu saber,
no meu entendimento, eu sempre posso abrir mão. Por quê? Porque essas coisas não são fundamentais para que eu seja salvo, mas elas podem ser fundamentais para que eu possa levar o meu irmão ao pecado. Esse é o ponto. Verso 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comida sacrificada aos ídolos? Entendeu? Se você diz, não, comer comida sacrificada ao ídolo não tem problema nenhum, balinha de cosmilhão não tem problema nenhum, isso é puro bobagem, esses deuses não existem, tô dentro. Aí o outro olha e fala, então quer dizer que idolatria não é pecado. Eu vi o irmão lá, fulano de tal, mais experiente do que eu, estou chegando agora na igreja, ele fazendo, então eu posso fazer também. O problema é que ele não tem o entendimento que você tem. E ele não vai fazer pelo mesmo motivo que você faz. Ele está sendo levado ao pecado, está sendo conduzido ao pecado. Paulo diz que a consciência dele, que ele está sendo, deste modo, ele está pecando, e deste modo você está golpeando a consciência do irmão, que é fraca, contra Cristo. E Paulo diz, por isso é pecado, isso é pecado. E aí Paulo termina no verso 13 dizendo, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Para a gente fechar, Paulo está dizendo o seguinte, não basta simplesmente você responder a pergunta, pode ou não pode. Irmão, crente maduro, salvo em Jesus, não vive apenas a partir da perspectiva se pode ou não pode. Pode ou não pode é importante, mas não apenas isso. Existem outros valores que são importantes. Você precisa entender que existe um reino. Esse reino, ele é constituído de todo tipo de pessoas. Você precisa entender que sobre nós, você e eu carregamos o bom nome de Cristo. Esse nome de Cristo precisa ser glorificado. Se a minha atitude, de alguma maneira, eu perceber que ela induzirá o irmão ao pecado, eu não faço, ainda que seja legal, no sentido de ser permitido, no sentido de ser lícito. Lembra que nós tratamos isso aqui no capítulo 6? Não é porque uma coisa é lícita que eu tenho a necessidade de fazer. Não é porque uma coisa é lícita que me convém. Tem coisas que não convêm. Por quê? Porque existe um contexto, existe um irmão mais fraco. Não é pecado, mas é pecado causar escândalo no coração do irmão. Ah, pastor, mas aí como é que vai ser? Eu vou viver para sempre assim, preocupado com a opinião do outro? Sim, porque você não é uma ilha. A opinião do irmão é importante sim, até que ele chegue a uma certa maturidade, ou talvez o seu saber está errado. Talvez é a sua verdade, não é a verdade bíblica. Você precisa analisar o contexto. Qual é o seu contexto? Qual é a sua realidade? Isso vai ferir o coração do irmão? Então não faça. Com amor, você pode explicar o seu entendimento, sem também usar isso para querer empurrar ao irmão, impor ao irmão um entendimento, ainda que esse entendimento esteja correto. Precisa ter paciência. Precisa ter paciência. E essa paciência precisa haver dos dois lados. Você precisa estar fundamentado, o seu coração, em quem Cristo é. Cuidado para você não estar fundamentado, o seu coração, naquilo que você pensa, naquilo que você acha. Cuidado também para você não se escandalizar com a liberdade do outro, que às vezes o outro está usando a liberdade de modo exacerbado, e você fica escandalizado demais. Ô meu irmão,
ore por ele, tenha misericórdia, compaixão, siga no seu zelo, não tem problema. Talvez você é mais zeloso, você tem um zelo mais aflorado, está tudo certo. Mas quando você usa do seu zelo para condenar o irmão, você leva o irmão também ao tropeço, ao pecado. Então, os extremos são sempre ruins. São sempre ruins. Aquele que acha que é livre e que porque é livre em Cristo pode fazer de tudo, peca, faz o irmão pecar. Aquele que é zeloso demais e que vive julgando todos os outros a partir do seu próprio zelo, você também não está agindo de maneira correta. Por que não? Porque você está agindo também a partir do seu saber. Está todo mundo usando e agindo a partir do próprio entendimento, esquecendo de levar em consideração uma coisa que é fundamental que Paulo estabelece no início. Ele começa com isso. O saber vai deixar você orgulhoso, inchado, cheio de razão. Mas é o amor que edifica. O saber do liberal vai deixar ele inchado. E sem amor, ele vai levar o irmão a tropeçar. O saber do zeloso vai deixar ele inchado e cheio da razão. E vai fazer com que o irmão também peque. Onde vai a unidade da igreja? Para o espaço. Onde Cristo é glorificado nisso? Em lugar nenhum. Qual é o equilíbrio? Saber e amor que edifica. Paciência, compaixão, tolerância. É por aqui que a gente vai construindo. Então, a nossa liberdade cristã precisa ser exercida a partir do senhorio de Cristo, a partir do amor uns para com os outros dos irmãos, a partir da graça de Deus, tomando cuidado, olhando o contexto em que nós estamos. E aí assim a igreja de Jesus é edificada. E aqui agora a gente vai ver, nós já vamos orar nesse sentido, porque na próxima semana nós vamos continuar falando a respeito desse assunto. Porque no capítulo 9, Paulo vai continuar tratando a respeito desse assunto. E ele vai dizer daqueles que acham que têm o direito. Ele vai falar sobre direito no capítulo 9. Aqueles que acham que estão fazendo o que estão fazendo porque têm o direito. O que é que Paulo pensa sobre isso? É o que a gente vai estar vendo. Vamos orar nesse sentido? Senhor Deus, Senhor Jesus, nós viemos diante de Ti e nós confessamos que nós, Senhor, nos cercamos das nossas razões, da nossa sabedoria, do entendimento que temos a partir da palavra de Deus, para muitas vezes, ó Deus, tratarmos sem o devido tato a respeito das coisas que dizem a comunhão da igreja, a unidade do corpo. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, as nossas falhas diante de Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sabemos que nossa vida vai muito além daquilo que pode ou não pode, porque o Senhor nos deu um corpo de homens e mulheres que chegam à maturidade em tempos diferentes. Nos dê, Senhor, equilíbrio. Nos dê, Senhor, equilíbrio, meu Deus, amor e sabedoria. Senhor, acima de tudo, nos dê, Senhor, do suportar uns aos outros em amor, como diz a Tua palavra. Porque todos nós, Senhor, no final das contas devemos. Todos nós, como diz a Sua palavra, chegamos atrasados. Todos nós, Senhor, não conseguimos atingir o alvo pela qual nós deveríamos atingir, que é a Sua glória. Perdoe, meu Deus, nossos pecados, nossas falhas e abençoe o nosso coração. Nos ajude, meu Deus, a suportarmos uns aos outros em misericórdia e bondade. Abençoe as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer a Deus por esse tempo, por esse momento. Quero desafiar você para ser um parceiro desse programa. Você já faz parte do Amigo da Missão? Ainda não? Então seja um parceiro e nos ajude a levarmos a palavra de Deus a mais pessoas. Amém? Quero desejar a todos vocês uma excelente noite, um forte abraço a todos, Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de botar aqui embaixo um comentário, de deixar o seu like, isso nos ajuda muito, e de compartilhar, tá bem? Deus abençoe, um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser.
Oi, tudo bem com você? Eu tô aqui para te dar uma dica super interessante. Você já deve conhecer o Amigos da Missão. Agora, existe um modo mais rápido e mais fácil mesmo, de ajudar o Amigos da Missão. É o Pix. Basta você entrar no aplicativo do seu banco, acessar a opção Pix e colocar a chave sou@amigosdamissão.org. Dessa forma, a sua contribuição cai em questão de segundos. É muito importante que nas observações você coloque o seu nome, para que a gente possa te conhecer melhor. Afinal de contas, o Amigos da Missão é feito por mim e por você. Pronto, agora você já é um amigo da missão. Para facilitar ainda mais as suas próximas doações, basta cadastrar a chave Pix no seu aplicativo. Agora você já faz parte do time Amigos da Missão. Viva a promessa! Você gosta de ler bons livros? Já teve algum livro que mexeu profundamente com você e lhe ajudou em alguma área da sua vida? Eu acredito que, assim como eu, provavelmente você tenha algum livro especial. Você sabia que a nossa denominação ela possui uma editora, uma livraria, a Editora Promessa? Nós estamos aqui agora no centro de São Paulo, na nossa loja física, a nossa livraria no centro da cidade de São Paulo. Nós estamos ampliando o nosso atendimento para melhor alcançar e servir os nossos leitores, porque esse é o nosso objetivo como editora, servir através da publicação, proclamar o Evangelho através da publicação. Então conheça a nossa loja física, nós estamos trabalhando para ampliar também o nosso catálogo, o número de lançamentos, há novos livros aí sendo programados para os próximos meses, estamos trabalhando também para melhorar o nosso espaço onde a gente guarda o livro, os nossos estoques. Então conheça a nossa livraria física, conheça também a nossa livraria virtual, editorapromessa.com.br. Acesse esse site, conheça os nossos lançamentos, conheça o material que a gente tem à disposição para abençoar a sua vida e a vida da sua família. A maioria de nós tem capítulos na nossa vida que preferimos não compartilhar com ninguém. Talvez você tenha acabado em um lugar que não gostaria de estar, você não queria explodir, mas explodiu, tomou decisões que te levaram para longe, para distante de Deus, para lugares aonde você não pretendia ir. Você fez algumas coisas que lhe custaram muito mais do que pensou que teria que pagar. Machucou pessoas quando não queria machucar, quebrou promessas, você fez coisas que acha que não pode desfazer, parou quando devia prosseguir. No programa de hoje veremos que Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, de começar novamente, de construir uma nova história. Você ficará impactada com esse recomeço de vida. Nós louvamos a Deus porque Deus sempre nos dá oportunidades. Então aproveite o momento da vinheta, compartilhe com as pessoas que você conheça e diga para elas, venha ouvir esse testemunho poderoso. Eu sou Eliane e esse é o nosso programa Conexão Feminina. Graça e paz. Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Conexão Feminina, com o nosso quadro
Papo de Mulher. Mas hoje eu quero começar agradecendo, apesar que sempre eu agradeço, né? Mas eu quero agradecer que no último final de semana eu estive lá em Porto Alegre, no Encontro de Mulheres, e eu fui muito bem recebida pelo pastor, pela amadinha Diaconisa Inácia, o pastor Alessio e sua família, e ali no Encontro de Mulheres eu tive tanto carinho e amor por parte das amadinhas que ali estavam. Estou imensamente agradecida. Saí daí com uma bagagem de amor e carinho. Deus abençoe muito. E a programação foi bênção. Mais uma vez o Senhor nos surpreendeu. E voltando aqui, né, para o nosso programa, hoje nós estamos aqui com uma amadinha que alguns já conhecem. O nome dela é Patrícia Evangelista e o sobrenome dela é Evangelista e ela também é. Então, Deus é tão lindo que já fez isso na vida dela. E hoje nós vamos saber um pouquinho da vida da Patrícia. E é interessante como o Senhor opera milagres em lugares que nós não imaginamos. Ainda que estejamos tão distante fisicamente falando, a palavra do Senhor nos ensina que não há lugar onde as mãos do Senhor não possam nos alcançar. E hoje nós vamos falar com ela que ficou detida por 18 anos em cárcere fechado e depois ela vai contar como tudo aconteceu, como todo o milagre aconteceu. E nós vimos aqui uma pesquisa de um site brasileiro sobre penitenciárias, e em dezembro de 2021, a última data dos dados brasileiros, havia quase 43 mulheres presas, encarceradas, uma população que quadruplicou em 20 anos. Cerca de 45% delas estão em prisão preventiva, ou seja, ainda aguardam a sentença da Justiça, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. Como que aconteceu tudo na vida da Pá? Hoje nós vamos saber. Só que independente de tudo que aconteceu de ruim, o importante é o grande milagre que o Senhor operou na vida dela. Patrícia Evangelista, seja muito bem-vinda. Eu me sinto honrada de receber você. E eu tenho certeza que o seu testemunho vai impactar muitas vidas que ainda não o conhecem. Apresente para o pessoal lá de casa, para os nossos ouvintes, telespectadores. Prazer, meu nome é Patrícia, Paz do Senhor. Eu sou Patrícia Evangelista, sou casada com o Fran e sou mãe de 6 filhos. Tive uma infância bem alegre, porque eu era muito brincalhona e eu era muito ativa também. E na minha infância não faltou a teimosia, né? E nessa minha infância eu fui criada com a minha mãe, que era evangélica, ia sempre para a igreja, né, com a gente, me levava, e com 9 anos eu aceitei Jesus. Então você já conhecia o Senhor Jesus antes? Digamos que eu já ouvi falar, né? Como Jó? Isso. Eu conhecia de ouvir falar. E nisso eu achei muito bonito, porque com 9 anos eu aceitei a Jesus, e nessa parte da minha vida, e eu achava na minha cabeça que, tipo, a gente aceita Jesus e vai viver a nossa vida. Tá tudo certo. Porque quando a gente não conhece a palavra, a gente acha que a gente pode andar do jeito que a gente define, né? E nisso eu fui vivendo a minha vida, e eu sempre ouvi a minha mãe me dando conselhos, as pessoas, mas eu era uma pessoa muito inconsequente. Na minha adolescência, quando eu fui crescendo, deixando aquela jeito de criança, eu comecei a perceber que a minha teimosia começou a me dar muitos problemas na minha adolescência. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu primeiro fazia e depois pensava. Isso quando pensava. E nesse período eu comecei a andar com pessoas que tinham hábitos diferentes do que eu fui criada. Porque minha mãe, por ser evangélica, criou a gente nos princípios, e que isso é muito importante para todo ser humano. Que a Bíblia nos ensina os princípios de Deus e ele nos tira de muitas armadilhas do inimigo. Mas eu, por não conhecer a palavra e não entender, não obedecia a meus pais, fui uma menina muito desobediente, e eu fugia de casa com 14 anos, e com 14 anos eu tive meu primeiro filho. Mas eu era uma menina que tinha 14 anos, mas eu não tinha a cabeça assim, minha cabeça era uma cabeça de criança. E eu fui vivendo a minha vida, nisso daí eu tive 5 filhos, né? Entendi. E quando eu estava grávida do meu 5º filho, eu me encontrei presa. Quando você estava grávida do seu 5º filho, você tinha quantos anos, Pá?
Eu não lembro muito bem, porque foi um atrás do outro. Entendi. Então, assim, e a minha vida era uma vida muito atribulada. Então, vamos lá. Você teve um lar onde Provérbios se cumpriu na sua vida, ali na parte que nos ensina. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Sua mãe te ensinou esse caminho, mas em algum momento você saiu da rota. Eu não quis E aí, o que aconteceu para que você fosse parar lá dentro do presídio? Então, eu costumo dizer para as pessoas, quando eu dou meu testemunho, que amigos não levam a gente a lugar nenhum, mas a influência do amigo, ela é o perigo. Então, se você tem um filho e você está preocupada com quem as pessoas que estão andando, você tem que se preocupar com aquele amigo que influencia. Sim. Aquele amigo que ele mais escuta. Então, esse foi a minha dificuldade, o meu problema. Porque eu escutava mais os amigos que eram influências más. Entendi. Então, eu nunca fui do crime, eu nunca fiz coisas erradas, mas eu andava com pessoas erradas. Porque na minha mente eu pensava comigo assim, fulano fuma, mas não tem problema. Porque eu não fumo, eu estou andando com ele, mas eu não fumo. Aquele bebe, mas eu não bebo, então não vai dar nada para mim. Aquele rouba, não tem problema, porque... Eu não roubo. Exatamente. E isso é uma das armadilhas que o inimigo das nossas almas tem muito. Porque às vezes a gente pensa, comigo não vai acontecer. E era assim que eu pensava, porque eu nunca me imaginei estar num presídio. Então, quando eu abri os meus olhos, eu fui me ver, eu estava sentada num presídio com uma pena de 88 anos. 88 anos? Então, e voltando ali um pouquinho, quando você fala sobre as más influências, a gente lembra do Salmo do verso 1. Não vos assentei na roda dos escarnecedores. E é muito importante, né? Nós, como mães, ouvirmos esse seu testemunho e esse seu conselho. Porque realmente é importante saber com quem nossos filhos andam, quem tem influenciado o nosso filho, né? Porque a gente sempre ouve e passa para os jovens que é sempre importante andar com aqueles que nos aproximam do Senhor. E nesse caso, é igual você falou, e uma colocação tremenda. Ele fuma, mas eu não fumo, ele rouba, mas eu não roubo. Mas você está ali junto, né? Então, mesmo indiretamente, você está participando daquele mundo. Mesmo que você não pratique, acaba sendo... os seus amigos, os seus influenciadores, o seu mundo. E aí você chega, senta lá e ouve essa pena de 88 anos. E aí? E aí foi quando eu lembrei, né? Porque a própria palavra de Deus ensina para a gente também, né? Assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Sim. E quando eu estava dentro daquele lugar, o que eu percebi? Eu estava com pessoas que não tinham os meus bons costumes, que eu aprendi com a minha mãe, de respeitar pai e mãe. Apesar de eu não respeitar, eu não obedecer, mas eu respeitava meus pais. Eu não brigava com eles em casa. Se a minha mãe mandasse eu fazer alguma coisa, eu fazia. Mas, assim, algumas vezes eu me esgueirava. Mas eu não era de tudo, assim, uma pessoa tão, assim, tão perturbada, tão desordenada. Eu era simplesmente vazia. Entendi. Então, quando eu cheguei lá, eu conheci pessoas que elas eram pessoas, digamos, aos meus olhos, pior do que eu. Entendi. Porque eu nunca roubei, eu nunca matei, mas eu estava com pessoas que praticavam essas coisas e gostava de fazer aquilo. Não tinha um remorso, nem arrependimento. E achava que aquilo era uma vida boa, porque, tipo, eu vou lá, é dente por dente, olho por olho. Entendi. Então, fez pra mim, eu vou lá e faço também. E eu já não era tão assim. Então, quando eu cheguei lá e eu comecei a me ver, eu falei, eu acabei com a minha vida. Meu Deus. Acabei, não tem mais volta pra mim. E aí eu me lembrei da época que eu aceitei Jesus. Aí entra a palavra que você disse. Sim. Né? Que é a palavra de Deus que está lá, que fala que o filho vai lembrar. Se você ensinar, Sim. ele vai lembrar. E realmente eu lembrei. E é tão incrível as coisas de Deus, porque eu lembrei justamente de um louvor que era em japonês. Que coisa fantástica. Que eu aprendi quando eu era criança no grupo de adolescente. Você viu como as lembranças ficam? E aí, que falava que ando com Cristo, ando todos os dias. E eu fiquei maravilhada com aquilo. E eu lembrei, mas eu pensava, mas não vai ter jeito para mim.
Porque eu lembrava assim, a minha mãe sempre foi cristã, e eu lembrava da vida da minha mãe. E a gente tem às vezes a gente pensa que estar com Deus é quando a sua vida está bem, quando sua vida financeira, sua vida amorosa, seus filhos. Então você pensa que aquela pessoa tem Deus. E a minha mãe não tinha isso. Eu via muitas pessoas dentro da igreja e as pessoas que estavam dentro da igreja tinham isso, mas a minha mãe não, o marido era alcoólatra, a gente era todo virado, depois da nossa adolescência, nós paramos de ir para a igreja com a minha mãe e nós vivemos uma vida, minhas irmãs começaram a beber e eu tive muitos problemas com bebida, então assim, eu nunca me envolvi com bebida, porque quando você vem de um lar de uma pessoa alcoólatra, eu pelo menos eu peguei raiva. Então, eu não gostava de bebida, então eu não bebia. Mas eu me enfiava nas coisas lúcida mesmo, mas é porque eu não tinha nada na cabeça. Então, eu pensava assim, então, que Deus é esse? Entendi. Que muda a vida de uns e outros não. Então, eu pensava assim comigo, bom, Deus existe, mas Ele está lá no céu e a gente está aqui na terra e Ele não influencia em nada na vida de ninguém. Ele não pode mudar a história de ninguém. O que você nasceu para viver, você vai viver. Eu já ouvi pessoas que pensam assim. É óbvio que o Senhor é muito claro na palavra de Deus que Ele nos dá o livre-arbítrio e as escolhas somos nós quem fazemos. Mas eu acredito que Ele tem uma história para nós e depende de nós vivermos essa história. E algo que você falou que me chamou a atenção também é que você falou, quando eu cheguei lá, que eu já estava no presídio, já me encontrava com essa pena, com essa sentença, eu me lembrei. E você, a alguns momentos você fala, eu não fazia o que eles faziam. Então a gente vê o quê? Você era foi uma criança, uma adolescente revoltada, porém você tinha um coração cristão, apesar de tudo que você enfrentou, tudo que você viveu. Tanto que esse seu coração que lhe trouxe à memória aquilo que você ouvia na igreja, aquilo que você ouvia em casa. E a gente também vê no contexto da sua família, que apesar da sua mãe ter essa vida toda vivendo numa tempestade, ela pregava a palavra do Senhor, ela cria no Senhor. Porque é igual você falou, não é só quando está tudo perene, tudo bem, que o Senhor está olhando por nós. Mesmo no momento de tempestade, assim como os discípulos, naquele momento de uma tempestade tão grande, que o Senhor vem e acalma a tempestade, não é? Mas é necessário que a gente busque, que a gente queira mudança. E hoje, quando nós vemos você aqui, nós vemos que tinha uma história triste, mas você permitiu que o Senhor reescrevesse a sua história e você estivesse aqui hoje. E fala para mim uma coisa, Pá. Quanto tempo você ficou detida e quais foram as piores dificuldades que você enfrentou? Porque eu não acredito que você vai falar assim, não, tiveram dias e um tempo que foi tranquilo, que foi bom. Imagino eu que estando detido já é um fato de não estarmos felizes, concorda? Verdade. Mesmo que não tenham dias de guerras, dias de brigas, né? Imagino quantas coisas você presenciou lá dentro, mas não pode estar bem, estar feliz e estar em paz se você tem a sua liberdade privada. Então, entre todos esses acontecimentos, o que você destacaria assim que foram os piores momentos mesmo? Que você fale, Lu, esse momento para mim foi deserto, esse momento para mim foi muito difícil. Eu vi coisas lá que eu não acreditava que poderia existir. Quais foram os piores momentos? Assim, eu fiquei detida 13 anos, 14 anos, né? Sim. Então, como minha pena era muito alta, eu tinha que tirar 14 para poder ter algum benefício. Sim. E então eu fui ficando lá todo esse tempo, mas o tempo que mais me marcou, assim, foi quando, porque assim, tem algumas pessoas que vão preso, porque a cegueira espiritual, ela é uma coisa que ela destrói o ser humano enquanto nós somos cegos, porque sim, tem pessoas que às vezes estão vivendo uma vida miserável, mas na cabeça dela aquilo é bom para ela, quando ela não conhece a palavra. Por isso que é um interessante da gente conhecer a palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você conhece a verdade. Por isso que a verdade vos libertará. Sim. Ela vai te libertar do quê? Do engano do mundo. E aí o que Deus fez comigo ali dentro daquele lugar? Ele abriu os meus olhos para me ver os dias passando. Então Deus trabalhou comigo no tempo.
Então eu lembro daquela palavra que foi a primeira vez que eu li, quando o Senhor falou assim, que para Deus um dia é como 1000 e 1000 como um. Aí eu fiquei pensando, como que pode? Então eu comecei a perceber que através das escolhas da gente, às vezes Deus, para algumas pessoas, a coisa que ele vai demorar 1000 anos, ele trabalha num dia só, porque a pessoa escolhe certo. Exatamente. A pessoa escolhe a vontade de Deus, mesmo que ela não entenda, mesmo que ela não compreenda, ela vai lá e escolhe aquilo que Deus está falando. Então dá certo, em menos de um mês, uma semana, ou até de um dia para o outro, Deus muda a história. É num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Mas para outras pessoas como eu, tem que demorar 1000 anos. E às vezes é necessário, como foi necessário para mim. É o processo de aprendizado, não Foi é necessário para mim, porque eu sempre escolhia a minha vontade, aquilo que eu achava que era correto. Então, o tempo lá, ele me destruía. Teve até uma época que eu já estava na presença de Deus, já estava começando a gostar desse negócio de ser crente, de acreditar que Deus poderia me tirar dali. Mas na minha mente eu pensava assim, não é possível Deus me tirar. Eu acho que a lógica humana, a pena tem que diminuir para aí Deus, essas pessoas me ver. Porque quem que vai enxergar uma pessoa pobre, negra, sem estudo, porque eu cheguei lá, eu não tinha estudo, eu comecei a estudar lá dentro, né? E lá que eu terminei meus estudos. Glória a Deus. Porque Deus falou, vai para a escola, e eu fui. Que lindinha. Então, eu pensava, quem vai me enxergar? Quem vai me ver aqui? Humanamente falando. Então, assim, o que dói é quando você se vê numa situação que, mesmo que você tenha dinheiro suficiente para mudar a sua história, mas não tem como fazer aquilo. Você falando isso, eu me lembrei de um trecho de um louvor que fala assim, que uma só palavra que o Senhor mandar vai fazer a minha vida mudar. Porque primeiro você queria ver o agir humano, para depois ver o agir de Deus. E muitas vezes não acontece assim. Não. É como você falou, ainda que 88 anos, para Deus não eram 88 anos. Então ele poderia operar um milagre como operou, e também no tempo dele, né? Porque eu creio de verdade que você esteve num processo de aprendizado. E isso define o seu testemunho hoje. E aí, pá, quando e como o Senhor fez com que você conhecesse capelania? Como que chegou a capelania na sua vida, dentro daquele lugar? A capelania chegou na minha vida de uma forma muito engraçada, porque eu achava muito engraçado quando as pessoas entravam nas igrejas e ficavam... Eu vi o pastor no púlpito, então eu pensava assim, estão cantando para o pastor, né? Então aquelas palavras de adoração eu via para o pastor. Então quando eu cheguei na cadeia, eu lembro que foi engraçado que a primeira vez que eu fui num culto, não tinha ninguém no púlpito. O pastor me chamou para entrar, eu entrei no púlpito, eu vi. E foi assim que eu conheci a capelania. E aí eu olhava e ficava assim, por que essas pessoas estão orando? Para quem essas pessoas não falam? Como é que eu vou orar e vou agradecer alguém que eu não vejo? E outra, como é que eu vou agradecer porque eu estou aqui dentro? Não existe isso. E a primeira vez que Deus falou comigo, que eu orei assim, eu falei assim, Senhor, estava um culto da capelania assim, eu olhei assim, lembrando de Deus, eu olhei e falei assim, Senhor, já que o Senhor quer que eu viva neste lugar, me ajuda a viver aqui. E aí, na hora, veio uma guarda e falou assim, aí veio uma palavra na minha cabeça, oportunidade. E aí eu pensei comigo, como que eu vou ter oportunidade dentro da cadeia? Aí o grupo da capelania entrou, e aí o povo o pessoal da cadeia chegou, a guarda virou e perguntou, quem quer ir para a escola? Eu sou semi-analfabeta. Você já viu ali uma oportunidade. Eu vou para a escola. E fui para a escola. E ali eu aproveitei todas as oportunidades que tinha. E aí, nesses meios de tempo, eu ia para a igreja. E ali eu conheci a Solange. E ali, quando eu conheci a Solange começou a cuidar de mim ali dentro. Só que eu não acreditava em profecias. Porque eu achava que era uma coisa que a profecia vinha. Então, quando eu via a capelania entrando, eu achava legal, eu achava interessante. Eu falava, poxa, essas pessoas saem da casa delas um dia de sábado para vir aqui, na cadeia. Fazer o quê, gente? Falar com a gente, porque eu cresci num lar que, assim, sempre eu fui abatida. A Patrícia é burra, a Patrícia não sabe, a Patrícia não entende. Então, eu sempre me botava ali para baixo. Então, quando eu vi o grupo da capelania entrando e falando assim, olha, Jesus te ama, eu falei, mas eu? Aí falou assim, olha, irmã, como eu amo você. Eu olhava e falava, como que a irmã me ama? A irmã nem me conhece. Então, por quê? Pra quê?
Mas só que aquilo me acalentava, porque coisa era linda. o único momento, porque o presídio em si, quando você entra dentro daquele lugar, a atmosfera daquele lugar é uma atmosfera negativa. E todos que estão ali para cuidar dos presos, que a sociedade coloca ali para reentregar, eles também não acreditam na gente. Então, você ouve muitas palavras negativas. E eu já era uma menina muito negativa, eu já era uma menina que eu tinha uma autoestima muito baixa. Então, quando a capelania entrou e eu comecei a ver eles me colocando para cima, eu achei aquilo o máximo. Então eu comecei a me incentivar, e mais porque era o único lugar que eu tinha de apoio para dizer, você vai conseguir, olha, Jesus vai tirar você daqui. Apesar de eu olhar e pensar comigo, eles estão jogando areia nos meus olhos. Isso aí é mentira, isso daí... Esses crentes é louco. Você viu que interessante como o inimigo cega mesmo a nossa visão em determinados momentos, né? Porque, baseado em tudo que você falou, você tinha um complexo de inferioridade tremendo, ao ponto de não ver como você é importante. Exatamente. E como desde o ventre da sua mãe você é importante, ao ponto de não acreditar que poderia ser amada, ao ponto de não se ver como uma princesa. Porque eu sempre falo que somos princesas porque somos filhas do rei, somos filhas de Deus, independente da nossa cor, do nosso dinheiro, de tudo que nos faz diferente, nós somos iguais diante do Senhor. Então, nesse momento aqui, por exemplo, temos 2 princesas. É verdade. E isso, o inimigo cegou a sua vista que você não conseguia ver, porque até eu também bato muito nisso, que o Senhor ele é tão grandioso que ele nos vê através daquilo que nós somos, através das nossas aparências, porque ele sabe o valor que nós temos. Não à toa, ele enviou seu único filho para que morresse por nós, e todos nós. E ele nos amou de uma tal maneira, que alguém só ama alguém de uma tal maneira desse jeito, porque é muito importante. É verdade. Não é? E quando foi exatamente que o Senhor mudou o seu cativeiro? Você está nesse processo que você conhece, ali a capelania, para quem não sabe, né? É um ministério importantíssimo da nossa igreja, liderado pela Sol, a missionária Solange, e chega com uma bagagem com tanto amor, com tanto carinho, e as pessoas que estão nesse mundo assim, que se sentem esquecidos, talvez não entenda todo esse amor, porque é um amor muito sem interesse, um amor genuíno, é um amor ali como a passagem, né, do bom samaritano, que eles vêm verdadeiramente para verter o azeite sobre as feridas daqueles que ali estão, né? Mas as pessoas estão tão feridas, tão tristes, que elas não acreditam que possam ser amadas sem interesse, porque a gente vive num mundo muito de interesses, né? Eu vou ajudar tal pessoa porque ela pode me ajudar de outra forma, que ela pode proporcionar algo que eu quero. Aí você recebe todo esse amor sem interesse, todo esse amor genuíno, que só pode vir da parte de Deus. Então, em todo esse momento, quando que você teve a ciência, que você teve a certeza, agora o Senhor mudou o meu cativeiro? Quando eu tive a certeza, assim, na minha vida, é uma coisa que você colocou, é esse amor sem interesse. Foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. Mas, assim, quando eu tive uma certeza maior, foi quando pregaram para mim sobre a vida eterna. Sobre que existiria uma salvação, que haveria uma chance para mim. Então eu imaginava comigo que mesmo eu não saindo daquele lugar, que era o que eu tinha em mente, que eu não ia sair, eu tinha convicção disso, eu poderia morrer ali, mas eu ia para Deus. Então isso mudou muito a minha história. Então eu falei, mesmo que eu ainda esteja, eu desgracei a minha vida, eu acabei com tudo, Deus vai mudar minha história lá no céu. Mas eu não sabia que Deus tinha algo para mim aqui na terra. Tinha uma história para você. E aí um dia eu fui no culto, cheguei no culto, já estava com essa mente, Deus percebeu que eu estava dessa forma, que eu entendi o que é o evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu amei a Deus acima da minha liberdade. Eu falei, então Deus, ainda que o Senhor não me tire daqui, eu quero ir para o céu. Você já tinha passado ali, vivido esse processo. Exatamente. Aí um dia eu estava no culto, a Solange veio.
E aí eu estava muito feliz, muito contente ali, louvando a Deus. E eu estava sentindo aquela presença gostosa. E aí a Solange vem e eu estava pela primeira vez entendendo o que era a presença do Espírito. A Solange pegou na minha mão, nós duas, aquela coisa linda, maravilhosa. Ela virou para mim e falou assim, Patrícia, um dia nós iremos congregar lá fora. Deus vai tirar você daqui e nós iremos congregar lá fora. Eu já tirei a mão dela, já fiquei nervosa. Falei, não, estragou. Já ficou cética. Não, isso não vai acontecer. Falei, estragou. Aí eu virei pra ela, falei, pera que eu vou acabar com a vida dessa irmã agora. Vou falar com ela agora, porque ela nunca mais ficar falando, ficar querendo enganar as pessoas. Eu lá dentro do meu interior falando comigo. Vou falar pra ela quanto tempo eu tenho de cadeia, porque assim, ela cala a boca e nunca mais vem me enganar. Virei pra ela, falei pra ela assim, irmão, eu não vou embora. Ela falou, mas por que você não vai embora? Ficou bem sério. Falou, por que você não vai embora? Eu falei, porque eu tenho 88 anos de pena. Ela olhou na minha cara, pegou na minha mão de volta e falou assim pra mim, Patrícia. Oh, glória a Deus. Eu lembro como se fosse hoje, esse dia, e foi muito impactante pra mim. Jesus vai tirar você daqui. E quando ele tirar, nós iremos congregar. Foi a primeira vez que eu não consegui brigar com alguém. Você não desceu do salto nesse momento. Não desci do salto. E eu não entendi aquilo que estava acontecendo comigo. Eu falei, por que eu não quero xingar? Por que eu tô querendo acreditar nisso? Você já viu ali? Nasceu, brotou dentro de mim uma fé de pode ter uma possibilidade. Pode ter uma possibilidade de eu mudar isso. Só que eu não imaginava, eu vinha naquela lógica, da pena me diminuir, eu caí, eu saí. Eu não imaginava que Deus ia tirar eu, que nesse patamar eu já tinha, lá você trabalha 3 dias para ganhar 1. E a minha pena já tinha diminuído para 86. Aí eu ganhei meu semi-aberto. Glória a Deus. Nesse período, eu já não estava mais vendo a Solange, a gente já não estava se vendo, já tinha uns anos que a gente não se via. E eu ganhei. Aí eu fui para o semi-aberto como quem sonhava. Porque antes disso, eu fui no culto, o irmão virou e falou assim, Deus vai fazer o impossível na sua vida para você acreditar que Deus trabalha no impossível. Ele é o Deus do impossível. Nesse momento, você viveu o Salmo 126. E eu fiquei pensando... E Deus tinha dado uma promessa para mim, que eu perguntei uma vez para Deus, falei, Senhor, será que um dia o Senhor vai me tirar daqui? E ele falou assim, me deu o salmo, mandou eu ir ler na Bíblia, eu fui lá, cheguei lá, aqueles que creem em mim verão os seus netos. Eu falei, eu quero ir embora e Deus está me dando um neto? Aí eu fiquei naquela, tá bom, nem liguei, porque na minha cabeça eu não ia embora. E aí quando Deus botou um advogado na minha vida e ele tinha falado para mim que ele ia colocar um dos melhores advogados de São Paulo, e eu falei, não tem lógica. Porque não tinha lógica as coisas que Deus falava para mim. Eu falei, como que eu vou conhecer um melhor advogado? Veio uma menina que ficou na minha cela e era uma menina que tinha condições financeiras e essa menina tinha um dos melhores advogados de São Paulo. E eu falei assim, não, se esse advogado for o que Deus falou, é ele que eu vou te dar. Eu falei, se é o senhor que está falando na minha cabeça, então ele vai pedir para mim para ser meu advogado. E ele pediu. E ele pediu. Aí ela chegou na minha cela e falei de você pro meu advogado. Eu falei, o que você falou? Ela falou assim, eu falei da sua história. E eu falei, e ele? Ela falou assim, ele perguntou se você não quer que ele seja seu advogado. Na mesma hora eu olhei pro céu assim e falei, meu Deus. Senhor é lindo! E eu fiquei maravilhada com aquilo. E já tinha esquecido da profecia que Deus tinha usado a vida da Solange. Com 2 anos que ele estava comigo, ele falou assim, se Deus gostar do que você faz aí dentro, Patrícia, porque eu estou sabendo que você é evangélica, glória a Deus. Porque a sua situação é só Deus. E se ele gostar, ele vai tirar você. Porque o meu trabalho é bom, mas depende de Deus. E eu falei, meu Deus. Então tá tudo certo, se depende de Deus, tá tudo certo. E eu pensava, o que agrada a Deus? É só você ir na igreja, louvar, agradecer ao Senhor, isso já basta? E eu fiquei preocupada com aquilo. E aí eu li na Bíblia que um coração quebrantado. E eu ficava com aquela pergunta, será que o meu coração é quebrantado? O que seria um coração quebrantado? E fiquei com aquilo. 2 anos se passaram e eu ganhei meu semi-aberto. E quando eu ganhei, que eu cheguei no advogado, e ele virou para mim e perguntou, Patrícia, o que falaram para você que você ganhou aí dentro? Eu falei, que eu ganhei a minha pena. Ele falou, você não ganhou a sua pena. Eu falei, então eu ganhei remissão novamente. Ele falou assim, não. Porque na minha mente... a pena tinha, ou eu tinha que ir embora de vez, ou a pena tinha que diminuir. Era a lógica. Ele falou, não, Patrícia, você ganhou o seu semi-aberto. Eu olhei pra ele e falei, quem é o louco que deu um semi-aberto pra mim com uma pena de 86? Agora era 86, né? Quem vai fazer isso pra mim?
Deus. Aí ele olhou, aí na mesma hora, aquele momento eu ouvi uma voz que soou no meu ouvido e disse, Deus. Ai, que coisa linda. Eu caí de joelho na frente do advogado e falei, Deus interage. Deus muda curso. Você viu que a sua vida vai passando pela Bíblia. Agora você está em Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos, pensamos ou esperamos. Ele é maravilhoso demais, ele é lindo. E aí eu comecei a ver o Deus que age no meio da gente. Amém. Ele mudou meu caráter, ele mudou meu modo de pensar. Essa pessoa que você está conhecendo agora, ela não existia. Falando manso desse jeito, conversando pausadamente, tendo decisões na vontade de Deus. É uma metanoia completa. É maravilhoso. É muito lindo. Aí eu fui para o semiaberto como que sonhava. E eu vivi aquela passagem de Pedro, quando ele saiu do cárcere e o anjo com ele, e quando abriu a porta que eu saí, eu não falava. Eu imagino. Eu não tamanha a sua falar. emoção, tamanha a sua gratidão. Foi demais, foi uma coisa tremenda. Só faltou você ir bater numa porta e falar assim, a Patrícia está aqui. Que Patrícia? A Patrícia está presa? Vou passar e cumprir. Tudo lá ali na passagem de Pedro. De verdade. Glória e aí, a Deus. Quando eu saí, eu liguei para minha família do lado de fora e falei, eu estou na rua. Eles não acreditaram. E o mais incrível, a pena não abaixou. Para você ver que foi realmente intervenção de Deus, do Espírito Santo. Exatamente. Né? E aí eu fui saindo, tive as minhas saidinhas, fui saindo, e eu conheci algumas irmãs, e nesse período que eu conheci algumas irmãs, eu conheci uma irmã que ela falou assim para mim, você precisa conhecer uma irmã, que eu quero que ela te conheça. Vai dizer que... Não, aí você vai vendo como Deus trabalha. Não adianta a gente falar assim, eu vou ajudar Deus, vou colocar uma pedrinha aqui, vou falar no seu... Não é assim. É do jeitinho dele. É dele. Aí a irmã falou assim, eu quero que você conheça essa irmã. E eu fui numa igreja lá no Itaim Paulista, eu ainda muito sem direção, não sabia contar dinheiro, não conhecia dinheiro, não sabia falar com as pessoas, não sabia atravessar a rua, então eu sempre estava com alguém. E eu resolvi aqui fora, falei, eu tenho que ir para a igreja, me envolver com as irmãs, eu tenho que ficar com as irmãs. Então qualquer irmã que eu achava, eu grudava. E fiquei com as irmãs. E elas me levaram na igreja no Itaim Paulista. Quando chegou nessa igreja no Itaim Paulista, quem que eu conheço? A Solange. 20 anos depois, Deus me faz encontrar com a Solange. E hoje, aonde eu congrego? Junto com a Solange. Deus cumpre. Deus cumpre todas as suas promessas. E hoje eu sou vó de 6 netos. Literalmente, as promessas do Senhor se cumprem. E sabe de tudo isso mais lindo? É porque nós vemos, às vezes, as pessoas passando por um processo de deserto, mas quando chegam ali, encontram uma fonte, oásis, elas se esquecem de Deus. Isso te deu combustível para querer mais de Deus. E você pode ter certeza, pá, que esse seu ato de gratidão, essa sua vida de adoração ao nosso Deus, esse seu testemunho, vai te aproximar ainda mais de Deus. E muitos vão estar perto de você para querer conhecer mais esse Deus tão tremendo, tão poderoso. E é muito lindo quando você fala, Deus me mudou por inteira. O meu modo de pensar, o meu modo de falar, porque eu que te conheço assim, para mim você sempre foi assim. Então, Deus, ele não nos define pelo nosso passado. O seu passado passou. E a palavra do Senhor é muito clara em dizer que ele joga tudo isso no mar do esquecimento. Mas hoje você está aqui, uma mulher de Deus, transformada pelo Espírito Santo. E de uma forma resumida, que nós estamos chegando ao final do nosso programa, qual o seu ministério hoje, que você trabalha na igreja, e de que forma a sua história tem impactado outras vidas? Apesar que não precisa nem falar isso, porque eu já me senti impactada pelo seu testemunho, né? Eu já tinha ouvido o seu testemunho, mas hoje, assim, mais detalhado, a gente vê, né? E ainda você contou, como eu falei num outro programa, você contou o resumo do resumo. Imagina se você senta e fala, não, hoje eu vou contar tudo o que aconteceu em todos esses anos. Meu Deus, vai impactar ainda mais.
E hoje, como que você serve ao Senhor? No que você está envolvida? Em quais ministérios? E qual a sua sensação de cada vez que você conta o seu testemunho e ter uma vida impactada? Hoje, para mim, é maravilhoso. Hoje eu trabalho na capelania, faço Glória a trabalho Deus. prisional com a Solange. E o que mais me impactou muito, o que Deus fez, foi quando Ele me levou na Fundação Casa. Eu estava subindo aquelas escadas e Deus falava assim para mim: olha, veja o que eu fiz com a sua vida. Lembra quando você estava lá dentro e você esperava os irmãos para levar o meu evangelho para você? O que você sentia? Eu te levantei para você levantar. Glória a Deus. E aí eu entrei naquele lugar e eu vi aquelas crianças, porque eles são crianças, que eram igual a mim, que eram sem juízo. E eu contei a minha história, mais de 35 meninos aceitaram Jesus. Louvado seja Deus. E eu creio que Deus está cuidando dessas pessoas, assim como Ele cuidou de mim. E Ele muda a história. Deus existe. Gente, Deus existe. E você foi alimentada e hoje você leva o alimento. Eu levo o alimento para Deus. Hoje eu trabalho, faço um trabalho com as crianças que eu aprendi a costurar lá dentro. Eu faço um trabalho de costura com a comunidade da Penha. Que fofo. Com a igreja presbiteriana, junto com a capelania e junto com a nossa igreja. Amém, Hoje eu faço Jesus. parte do grupo de mulheres, do grupo de oração da minha igreja. Eu sou da igreja da IAP de Guaianazes. Deus seja louvado. E assim, é um trabalho muito lindo eu estar na presença de Deus e poder viver tudo isso. É maravilhoso. E você não quer parar não, né? Não penso em nenhum momento. Opa, deixa uma mensagem de incentivo para o pessoal lá de casa. Eu sei que toda a sua mensagem é de incentivo, igual você falou quando você vai ali na Fundação Casa. Eu fico imaginando os olhinhos daquelas crianças brilhando e pensando assim, ó, se ele fez isso na vida dela, ele vai fazer na minha também, não é? Porque um testemunho e uma vida que é vivida, pautada com o Evangelho, é uma vida diferente. É algo que a gente quer ter igual, né? E quando a gente lê a palavra do Senhor e vê tantos bons exemplos, a gente quer viver também, ser um exemplo. E hoje a gente vê que você é um exemplo de mulher de fé, de perseverança, de bom testemunho. Então deixa uma palavra lá para o pessoal de casa, para os nossos ouvintes, para as amadinhas que estão lá em casa, né? E às vezes também as amadinhas estão enfrentando algo com seus filhos. Eu queria dizer assim para o mundo, porque eu creio que o mundo vai ouvir, o mundo está ouvindo, que não importa o lugar onde você está, não importa o tão fundo que você foi, Deus, Ele está com você. Amém. Ele nunca vai te abandonar, nunca vai deixar você para trás, Ele nunca vai olhar para os seus erros. A partir do momento que você decidir se levantar, não há idade. Eu comecei a minha vida aos 40 anos, eu saí de dentro do presídio de lá. E Deus fez meu casamento, fez Glória a minha Deus. vida. Hoje eu trabalho, tenho minhas coisas e sou perdoada. E sou salva em Cristo Jesus. Então, não importa o que você fez, não importa, deixa tudo para trás. Se volte para Jesus, se levante da onde você está, se lembre do primeiro dia que Jesus te chamou e volte. E comece tudo de novo, quantas vezes for necessários, e volte a Jesus. Aceite a Jesus, salva a tua alma e volta para Cristo. Glória a Deus. Não importa qual estágio que você estiver. O meu estágio era um estágio que ninguém podia me alcançar. Mas Jesus me alcançou e Ele alcança você. Amém. Amadinha, Deus te abençoe muito. Que lindo. Eu ficaria aqui horas te ouvindo, eu tenho certeza que o pessoal de casa também. Que o Senhor continue te abençoando. Amém. Sou muito grata ao Senhor por te conhecer, Amém. por ter visto esse milagre, porque você é um milagre. E você vive esse milagre todos os dias, de uma forma grata, com o coração voltado ao Senhor. E eu vou continuar orando para que o Senhor continue abençoando ainda mais seu ministério, sua família. Olha, netos, nem parece que você tem netos. Sim. E que o Senhor continue sendo em toda a sua vida, em todos os momentos, como Ele tem sido até agora. E eu tenho certeza
que esses frutos que você vê hoje são frutos por conta do seu amor e da sua gratidão, porque com certeza o Senhor tem se agradado de ti. Amém. Deus abençoe muito, 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 amadinha, e que Ele continue te abençoando cada dia mais. Amém. Eu que agradeço. Amém. Foi uma honra tê-la conosco nesse dia. Amém. E eu quero agradecer também vocês que estão em casa. Que testemunho lindo, que testemunho genuíno de transformação. Esse é o Deus que nós servimos. E talvez você conheça Deus só de ouvir falar, mas você tem a oportunidade de conhecer Deus, de com Ele andar. Então não perca essa oportunidade não. Sabe qual é o dia? É hoje. Procure uma igreja, procure um líder espiritual. Talvez você esteja desanimado, parado. O Senhor quer que você levante a poeira. Porque assim como a nossa amadinha que está aqui hoje, o seu passado não te define. O que define você é o que você é hoje, o que você vive hoje. E eu quero deixar uma palavra para vocês que estão aí em casa, que está no livro de Ruth, no capítulo 3, versículo 11. Porque eu sempre oro a Deus para que Ele me dê uma palavra de acordo com o programa, e foi essa palavra que o Senhor me deu, que diz assim: agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade, toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que você me pede. Aqui são palavras de Boaz para Ruth. Ruth também teve um momento ali de cativeiro. Ela viu seu sogro morrer, seu esposo, seu cunhado, mas ela decidiu ali continuar com a sua sogra, adorando a Deus, ouvindo aquilo que Deus queria para ela. Então, a partir desse momento, o Senhor, Ele mudou a história de Ruth. Ele escreveu uma linda história que até os dias de hoje, 2024, nós ainda estamos falando dessa história. Então, minha amadinha que está em casa, permita-se viver a história que Deus tem para você. Permita-se viver e permitir que o Senhor mude o seu cativeiro. Porque Ruth tinha tudo para ser infeliz, tudo para não dar certo, mas ela ouviu a voz de Deus e ela decidiu viver a história que o Senhor tinha para a vida dela. Então, permita-se viver aquilo que o Senhor escreveu para você. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E ela não causa dores. Então, viva o novo de Deus e permita-se ter uma nova história na sua vida. Amém? Amém. Eu agradeço do fundo do coração. Beijinhos, fiquem na paz e até o próximo programa. Que testemunho poderoso, maravilhoso. Tem a letra de uma canção muito antiga que diz assim: esse Deus é tremendo, forte e não falha. Para salvar o homem, entra até em fornalha. Deus é poderoso para mudar histórias. Quem sabe a sua história ainda precisa ser mudada, creia, Deus é poderoso para mudar a sua história. Então, que o Senhor te abençoe poderosamente. Creia nesse Deus que pode todas as coisas. Tenha uma ótima noite e até o próximo programa.